Então, já foi iniciada. Isso. Boa tarde a todos e todas. Na verdade, nós só temos amigo de todos aqui, né? Na verdade, as demais são todas. Sejam todas bem-vindas, né, à nossa sessão de comunicação do 10º CPEX, Seminário de Pesquisa e Extensão, né, do DEDC 10, da UNEB, aqui Teixeira de Freitas. A nossa sessão de comunicação 27, né? Já tivemos tantas outras, tivemos o nosso seminário iniciado desde a segunda-feira, então, o nosso departamento, desde a segunda-feira, está respirando pesquisa, extensão, relatos de experiências, palestras, mesas redondas, né, debates, trocas de experiências, então, está uma aula diferente, poderíamos dizer assim, nessa semana, né? Então, a parte de apresentação de trabalhos é o momento, então, que a gente comunica os nossos trabalhos, nossas pesquisas, nossa extensão, nossos relatos de estágios, nossos relatos de experiências, ou seja, o momento que a gente se encontra com o conhecimento, com a experiência, com a prática, e que a gente dá essa dimensão de registro e de reflexão. E esse momento, ele é um momento bacana, que ele é um momento que a gente comunica um pouco os resultados daquilo que essa trajetória nossa, ou de pesquisa, ou de extensão, ou de ensino, né, que a gente comunica publicamente esses resultados. Então, esse momento é um momento muito importante para que a gente possa tornar público os nossos trabalhos, né? Então, isso é o que a gente pode. Então, hoje nós temos nessa sessão aqui 6 trabalhos inscritos, né? O primeiro trabalho vai ser o trabalho da Daiane de Moura Rodrigues. O título do trabalho da Daiane é Teto de Vidro, Desconstrução dos Discursos Silenciados de Autoria Feminina Negra. Depois nós vamos ter o trabalho da Moselle Ottoni Santana, que é um encontro de poéticas, aproximações entre Elizabeth Bishop e João Cabral de Melo Neto. O terceiro trabalho é o trabalho do Igor Oliveira de Souza, orientado por mim, um estudo da produção do conhecimento em educação do campo, nos TCCs dos cursos de graduação do DEDC 10, no período de 2015 a 2019. Na sequência, temos também o trabalho da Ana, também orientado por mim, Ana Beatriz Oliveira Silva, um estudo também da produção do conhecimento em educação do campo, nos TCCs dos cursos de graduação no DEDC 10, no período de 2011 a 2014. E o quinto trabalho é o trabalho da Geisiele da Silva Santana e a professora Karina de Lima Salles. Uma análise do REP, lição de casa, o título do REP, né, como fortalecimento das produções da periferia. E o sexto e último trabalho dessa sessão é o trabalho da Júlia Silva da Ressurreição e Rayane da Conceição Lucas Medina. O título do trabalho é Uma Análise do Tempo na obra de O Avô e o Rio, de Aleilto da Fonseca. Pois, então, esses são os trabalhos que nós teremos, então, nessa tarde, aqui nesse final de tarde dessa sexta-feira, e a gente, então, vai passar a palavra logo de início para a Daiane de Moura Rodrigues, com o texto, com a comunicação, o Teto de Vidro, Desconstrução dos Discursos Silenciados de Autoria Feminina Negra. Seja bem-vinda, Daiane, que está contigo a palavra. Boa tarde. E aí a Sara te avisa, viu, Daiane? Ok. Boa tarde. Obrigada, professora Marinalva. Então, meu trabalho é sobre o Teto de Vidro, né, Desconstrução dos Discursos Silenciados e Autoria Feminina Negra. Foi um artigo que eu publiquei ano passado. Eu sou mestranda em Letras pelo campus 10, né, de Teixeira de Freitas, mas moro na cidade de Barreiras, no oeste da Bahia. Minha pesquisa tem como foco os 2 livros aqui apresentados, né, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, e Maria Firmina dos Reis, Úrsula. Quero considerar necessário registrar aqui que essa obra, que eu abordo a temática do feminismo negro, enquanto mulher branca, né, professora, que atua na educação básica da Rede Estadual da Bahia, aqui na cidade de Barreiras, e que, portanto, com responsabilidade social, eu busco conhecimentos epistêmicos para oportunizar
uma efetiva educação étnico-racial que ajude a desconstruir as marcas de silenciamento erguidas aí pela supremacia branca. Com o meu trabalho, eu proponho nesse artigo reflexões, né, sobre o apagamento das escritoras negras ao longo dos tempos e como essa desconstrução desses discursos femininos silenciados nos ajudam a compreender o percurso que elas traçaram, como se tornaram visíveis, de que maneira suas produções ocuparam espaços na literatura brasileira ao romper com esses discursos hegemônicos. Vocês estão conseguindo acompanhar os slides? Eu passei agora para um. Estamos, pelo menos estou. Certinho. Este trabalho foi fruto de um artigo publicado na revista Coletivo Secombo, em 2020, no dia 20 de novembro do ano passado, e partiu das reflexões que surgiram no grupo de estudos no qual eu faço parte, do Feminismo Interseccional e Literatura do IFPA de Barreiras, no ano de 2020, tendo como base duas obras produzidas por mulheres afro-brasileiras, compreendidas através da escrita de Carolina Maria de Jesus, que nasceu em 1914, em seu diário Quarto de Despejo, e Maria Firmina dos Reis, em 1822, no romance Úrsula. E aí, o que me motivou a escrever esse tema foi partir da seguinte reflexão. Se por muito tempo a mulher branca e escritora não foi reconhecida a partir de sua escrita e seu ofício profissional foi negligenciado pela crítica tradicional, imagine o que passou a mulher negra escritora neste mesmo patamar. Quando ouvimos e lemos mulheres da tradição literária canônica, como Lígia Fagundes Telles, Clarice Lispector, Marina Colaçan, entre tantas outras escritoras brancas, temos a convicção de que elas não vivenciaram as mesmas condições das escritoras negras. E, por isso, trata essas reflexões com ponderações necessárias para compreender o ponto de vista das escritoras negras. As reflexões que eu trago no artigo partem das 3 perguntas aí, né? De que maneira as obras dessas duas Marias representam a ruptura com os discursos hegemônicos, em quais condições literárias o trajeto dessas duas escritoras se entrelaça. Então, eu analiso ali como elas se encontram nesse debate, nessa discussão de empoderamento do feminismo negro e tal. E qual a importância do papel das escritoras negras na construção da identidade e representatividade da mulher brasileira. Então, afinal, eu tento mostrar essa importância do papel dessas escritoras nessa construção. Eu divido o trabalho em 4 partes, né? Na introdução, eu apresento logo de primeira a Sojourner Truth, né? Para dizer sobre os direitos das mulheres, né? Nos Estados Unidos. Ela é uma ativista, nascida escrava e foi liberta, uma mulher afro-americana em 1851, e ela questiona nessa convenção se ela de fato é mulher, porque ela não se vê representada ali. Trago conceitos aí da Carla Potirene, né, o conceito de interseccionalidade, dialogo com as 2 obras esse conceito. O conceito de lugar de fala, da Djamila, também apresento aí na introdução. Os movimentos feministas, eu conto um pouco dessa história do feminismo no Brasil, no mundo, e como a gente chegou ao feminismo negro. E trago também aqui, deixa eu voltar aqui, um pensamento, né, da Djamila Ribeiro, que diz o seguinte: pensar no feminismo negro é justamente romper com a cisão criada numa sociedade desigual, novos marcos civilizatórios para... Eu não estou conseguindo ler aqui direito, gente, porque está com a marcação do Teams. Eu vou ter que abrir meu slide aqui de baixo, mas acho que não... Eu não consigo ler, infelizmente não está dando para tirar aqui a marcação do Teams aqui da câmera. É só você tirar o mouse de cima, colocar ele para o ladinho, que isso é marcação. Deixa eu ver aqui. Eu já tirei, mas não continua aparecendo. Então, vou tentar ler aqui. Novos marcos civilizatórios para que pensemos os modelos de sociedade de resistências e resistências. Então, aqui eu trago, né, nessa fala da Djamila, a possibilidade da gente pensar essas obras pela resistência e as resistências, né? No capítulo intitulado As Marias Rompem Silêncio, eu trago o conceito da Conceição Evaristo de escrevivência, discuto Grada Quilomba, quando ela disse que a mulher negra é o outro do outro, e contesta aí a fala da Simone de Beauvoir, que diz que a mulher é o outro, e a Grada diz que a mulher é o outro do outro. E eu vou mostrar por que isso acontece nas 2 obras e tal. Apresento uma breve biografia da Maria Firmina dos Reis, da Carolina Maria de Jesus, coloca a situação dos romances, né, em suas épocas, em 1859, e o outro em 1960,
E trago aqui que tanto a obra de Carolina quanto a obra de Maria Firmina foram descobertas aí ao acaso por dois homens brancos, né? O bibliógrafo Horácio de Almeida em Úrsula e o Audálio Dantas na obra aí de Carolina, em Quarto de Despejo. E vou contar um pouco da história das duas, né? E como elas se constituem. No outro capítulo, eu trago o Teto de Vidro, hegemônico estilhaçou, com um título, e nessa parte eu faço análise dos fragmentos de Úrsula e Quarto de Despejo. Eu conto um pouco da obra, né, das duas, e retrato com os fragmentos da obra a análise sobre os pontos aí dos teóricos. Então, Úrsula é considerado o primeiro romance abolicionista brasileiro, é o primeiro romance escrito por uma mulher no Brasil, né, e traz questões sobre violência doméstica na casa grande, né? Ele vai denunciar ali a violência doméstica cometida por homens brancos dentro da casa. Traz uma questão de ancestralidade africana muito forte com a mãe Susana e o Túlio, e humaniza essas pessoas negras escravizadas, né? Como nunca antes a gente viu, né? A Maria Firmina é conterrânea e contemporânea de Gonçalves Dias, poderia estar ao lado aí de Joaquim Manuel de Macedo, mas não esteve, e foi silenciada, né? Então sua obra chegou para a gente recentemente. Quarto de Despejo é um romance autobiográfico que aborda o relato do Diário de Carolina sobre suas vivências na favela do Canidé, em São Paulo, e nos mostra em que condições ela e seus filhos sobreviveram a tal realidade. E também houve o apagamento dessa obra durante muito tempo, né? Porque Maria Firmina ela produziu na mesma época aí dos escritores românticos, mas não ocupou os espaços, né, nas academias literárias. Carolina também, né, viveu no auge do apogeu aí do pós-modernismo, mas sequer foi aceita como escritora na época, e até hoje é contestada em alguns espaços aí a sua escrita. Então, essas obras elas surgem com um rompimento, né, na maneira como a sociedade enxerga a literatura produzida por mulheres negras, trazem discussões que tentam desconstruir a visão racista imperante e nos mostram que romper com o silêncio sobre a cor é a única maneira de construir lutas antirracistas dignas e reparadoras de efetiva cidadania. Num capítulo intitulado Inquietações Finais, eu não quis colocar considerações finais, porque essa discussão ela não se esgota. As duas escritoras citadas neste artigo são mulheres que viveram em diferentes épocas e em diferentes regiões do Brasil, né? Maria Firmina no Maranhão e Carolina em São Paulo. Mas elas possuem trajetórias de vida e lutas muito semelhantes, né? E aí eu trago também aqui uma citação da Chimamanda Adichie, que diz que as histórias importam, muitas histórias importam, as histórias são usadas para expoliar e caluniar, mas também podem ser usadas para empoderar e humanizar. E foi o que aconteceu aí com essas duas obras, né? E aí eu mostro agora, para finalizar, as minhas referências bibliográficas, né? Desculpa, gente, é isso. Um slide. As nossas teóricas e escritoras brasileiras aí, Lélia Gonzalez, Conceição Evaristo e Jamila Ribeiro, que pautaram aí meu trabalho de pesquisa, né, como escritoras brasileiras. Utilizei também a Angela Davis e a Bell Hooks como escritoras estadunidenses aí para incorporar minha pesquisa. Trouxe também a afro-europeia Grada Quilomba para discutir a questão do conceito do outro e da outridade. Chimamanda Adichie para contar o perigo da verdade única. E a Sefi Ata é uma escritora nigeriana, tanto como Chimamanda, que eu estava na época lendo o artigo, eu estava lendo o livro dela, Tudo de Bom Acontece, e ela traz umas discussões muito interessantes, né, para esse debate. E a própria Sefi Ata nos diz algo muito importante lá na Nigéria da década de 60, mas que serve para o hoje, né, para o nosso país hoje. No país em que vivemos, onde as palavras são facilmente eliminadas da nossa Constituição, de publicações dos registros públicos, o ato de escrever é um ativismo, né? Então, hoje a gente pode utilizar essa frase muito latente no nosso país. E aqui são as outras referências que eu utilizei no meu trabalho, né? Trago aí outras escritoras, né, e outras teóricas brancas, trago 2 homens só no trabalho, mas o restante todo são mulheres. Trago Baba, né, e trago Francis Fanon, Lélia Gonzalez e dentre outras escritoras. E é isso. Agradeço a oportunidade, agradeço ao CEPEX aí por ter aceito o meu trabalho e cumprimento, né, inicialmente aí a todos que estão nos assistindo. Obrigada. Parabéns, Daiane, pela bonita pesquisa que
você iniciou aí, que vai durar um tempo ainda, né? Por enquanto. Mas um trabalho muito bom, um trabalho de relevância, né? Relevância política, social, enfim, e também para o campo educacional, né? Ou seja, nós precisamos reeducar nosso imaginário, reeducar nossos sentidos, reeducar nosso olhar, enfim, vamos pensar sobre isso. As pessoas que têm perguntas, esclarecimentos, complementações, segure um pouquinho aí, que enquanto as outras apresentam, depois a gente vai abrir um gostoso bate-papo. Eu espero que nossa sessão de comunicação seja bem agradável, seja bem um momento de troca mesmo das pesquisas que estamos desenvolvendo, das reflexões que estamos fazendo nos nossos coletivos. Agora, como segundo trabalho, nós temos o trabalho da Moselle Ottoni Santana, um encontro de poéticas, aproximações entre Elizabeth Bishop e João Cabral de Melo Neto. Moselle, Sim. Mademoiselle. Minha internet apresentou certa instabilidade agora, aí por precaução eu vou ficar com a câmera desligada, vai que cai, né? Às vezes acontece. Vou compartilhar E o slide. também, né? Essa plataforma é pesadíssima. Pois pesa bastante. Vocês conseguem ver? Sim, tranquilo. Sim? Consegui. Sim. Uhum. Então, eu já é apresentada, sou Moselle Ottoni Santana, sou mestranda em Estudos Literários do PPGL da UNEB Campus 10, e hoje estarei apresentando meu trabalho, intitulado Encontro de Poéticas, Aproximações entre Elizabeth Bishop e João Cabral de Melo Neto. E este trabalho, na verdade, é um recorte da minha dissertação de mestrado, que está em andamento, e que se destina ao estudo da obra de Elizabeth Bishop a partir do seu vínculo com o Brasil e com 3 poetas brasileiros que ela traduziu. No entanto, para essa apresentação, eu estarei comparando apenas Bishop e Cabral. Bom, a princípio é importante trazer o conceito de poesia, né, uma vez que a poesia é a origem de tudo que será apresentado aqui. E, segundo o Gancho, a poesia pertence principalmente ao gênero lírico, embora existam a poesia narrativa, a poesia dramática e ainda outros tipos de poesia não lírica. E Paz afirma que o poema é um caracol onde ressoa a música do mundo, e métricas e rimas são apenas correspondências, ecos da harmonia universal, e que o poeta é o fio condutor e transformador da corrente poética. Para mais, a literatura comparada, visto que este trabalho é uma análise comparativa, não é uma técnica aplicada a um domínio restrito e preciso, pois a literatura comparada é vasta, como sabemos, e reflete um estado de espírito feito de curiosidade, de gosto pela síntese, de abertura a todo o fenômeno literário. Vale ressaltar que o interesse em abordar a poética de Elizabeth Bishop e fazer essas comparações se deve ao fato de que na universidade ainda pouco se discute sobre a poeta, apesar dela ter morado no Brasil por mais de 10 anos, ter feito poemas inspirados no Brasil e traduzido grandes escritores, né? E assim ela contribuiu significativamente para a propagação da nossa literatura. Na obra Elizabeth Bishop, Poemas do Brasil, Brito diz que a high culture brasileira pouco a interessava, com exceção de um número reduzido de escritores. E em 1972, juntamente com Emanuel Brasil, Bishop editou uma antologia de edição bilíngue com poesia exclusivamente brasileira, dedicada a Manuel Bandeira, na qual ela faz também algumas traduções e traz 14 escritores brasileiros, 14 poetas brasileiros. E quanto às suas traduções, há muitas críticas pela falta de domínio da língua portuguesa, mas há muitos elogios também. E João Cabral de Melo Neto, finalmente, era um poeta muito admirado por Bishop por tematizar a pobreza, a desnutrição e a seca no Brasil. E ele inaugurou uma nova forma de se fazer poesia que passava
pelo surrealismo e a poesia popular, e diferentemente do que vemos e ouvimos a maioria dos poetas falar, Cabral afirmava que eu nunca pensei em ser poeta, nem nunca me considerei, e até hoje não me considero com temperamentos de poeta. E assim, ele dizia também que enxergava a poesia como algo técnico e desromantizava esses termos inspiração e intuição. Segundo Cabral, também um poema podia ser um achado instantâneo ou uma procura de horas a fio, o mesmo que Bishop diz sobre seu processo de escrita para Robbins, em uma entrevista que podemos conferir na obra Conversas com Elizabeth Bishop, de 1966. E embora Cabral cativasse a Bishop, seus longos versos dificultavam as tentativas de tradução. E Bishop nunca conseguiu traduzir um poema de Cabral inteiro. Ainda assim, Morte e Vida Severina inspirou O Ladrão da Babilônia, poema em que Bishop trabalha com a conscientização da desigualdade social e a violência no Brasil. E Elizabeth Bishop, ela traduziu trechos de Morte e Vida Severina, onde o retirante explica quem é e aonde vai. E neste antológico poema de Cabral, acompanhamos um retirante chamado Severino, apresentado enquanto só mais um, né, dentre tantos outros severinos, com as mesmas dores e angústias, que morrem cedo na miséria, no trabalho, nas emboscadas, antes dos 30 anos. E seguimos o percurso que Severino faz do sertão ao Recife, em busca de uma vida mais digna, mas ele está constantemente se deparando com a morte. Já em Um Ladrão da Babilônia, um poema de Bishop, acompanhamos o trajeto de um ladrão chamado Micuçu, também apresentado enquanto só mais um, dentre tantos iguais a ele, porém trata-se, nesse caso, de um delinquente que está sendo perseguido pela polícia e tenta se esconder em uma favela do Rio de Janeiro. E apesar de correr para escapar e ameaçar se vingar de quem o entregar para a polícia, Micuçu demonstra estar ciente durante todo o poema de que seu destino é a morte. E ao final da perseguição, ele é morto a tiros. Ambas as obras são narrativas de temática puramente brasileira, crua, em tom de conversa, que relatam o trajeto de dois homens destinados à morte, se assim posso simplificar. O Ladrão da Babilônia se inicia com os versos: nos morros verdes do rio, há uma mancha a se espalhar. São os pobres que vêm para o rio e não tem como voltar. E essa mancha trata-se dos migrantes de regiões mais pobres do Nordeste que vão para o Rio de Janeiro, o que Morte e Vida Severina traz, né? Também. Ao entrar no Recife, não pensem que entro só. Entra comigo a gente, que comigo baixou por essa velha estrada que vem do interior. E Bishop, obviamente inspirada em Cabral, retrata a realidade dessas pessoas que deixam suas cidades para ganhar vida em cidades maiores, mais ricas, e assim escapar da fome e da seca. A tradução de Morte e Vida Severina, por Elizabeth Bishop, segundo Brito, tinha deficiências de métrica, por ela não conseguir passar para o inglês os efeitos da poesia popular de Cabral. As métricas e as metáforas dos dois poemas, Morte e Vida Severina e O Ladrão da Babilônia, não são muito diferentes, pois, obviamente, temos aí dois poetas com estilos diferentes. Porém, Bishop e Cabral eram poetas que inovavam, gostavam disso. E nestes dois poemas, eles transformam a prosa em poesia. Pode até parecer prosa, mas não tem um ritmo prosaico. E ao traduzir um poema, Laranjeira explica que o tradutor, pois, que reescreve um texto desse tipo, deve cuidar primordialmente para que o sentido seja respeitado o mais estritamente possível. E na tradução de Morte e Vida Severina, Bishop recorta a maior parte do poema e não consegue manter as rimas, mas mantém os versos curtos, a palavra senhor, em português, e a palavra Severino, que foi cunhada por Cabral,
enquanto adjetivo, ela usa essa palavra enquanto adjetivo, e assim consegue igualar ao efeito do texto original. The Severino death from sickness and from hunger, attacks at any age, even the unborn child, que é a tradução dos versos de fraqueza e de doença, é que a morte severina ataca em qualquer idade e até gente não nascida. Exatamente como Cabral faz, a fim de enfatizar, né, a perda da individualidade dessas pessoas. Em Morte e Vida Severina, há uma repetição que indica um ciclo sem fim, de morte, da morte e da vida de tantos severinos, algo que também acontece em Um Ladrão da Babilônia, quando o final do poema dá a entender que é iniciada mais uma operação policial em busca de mais um criminoso, mais um mico-sul, quando o Bishop lista novamente os morros do Querosene, do Esqueleto, do Noronha, do Pasmado, e onde tudo aconteceu e acontecerá novamente, o Morro da Babilônia. Morte e Vida Severina e O Ladrão da Babilônia narram a desigualdade social de um país que tem muita pobreza, mas que tem muita riqueza também. E o poema de Bishop, por exemplo, nos leva ao fato de que o Brasil é um dos países do mundo que pior tratam os pobres. E é daí que surge a problemática da criminalidade, que desde sempre vem sendo consequência da falta de oportunidades para quem é julgado enquanto só mais um criminoso e acaba não vendo outra saída além de incorporar essas práticas violentas. E torna isso sua forma de subsistência. E, enfim, percebe-se que em ambos os poemas, de Bishop e de Cabral, há uma visão muito sóbria de realidades que, infelizmente, perduram até os dias atuais. As referências que eu utilizei para essa apresentação, Brito, Paulo Henriques Brito, que ele também traduziu o trecho do poema O Ladrão da Babilônia, que eu trouxe aqui. Acho que se pronuncia Brunel, Peixoto, Rousseau, Gancho e Paz para falar da poesia, e Laranjeira, a tradução poética, e Edley Stein para trazer a citação de Cabral. E é isso. Muito bem, parabéns, Moselle, Otone. Eu vi que aqui nós tivemos duas mestrandas, né, do PPGL aqui do Campus 10. Muito bom e trabalho também bastante comprometido. Não apenas uma análise poética, mas é também uma análise da realidade brasileira, né? Então, quem escolhe poetas como João Cabral de Melo Neto para estudar, né? A Elizabeth eu não conheço, mas o João Cabral de Melo Neto adentra, nós poderíamos dizer, as problemáticas mais cruéis da realidade brasileira e com palavras tão reais e tão poéticas, consegue traduzir tão bem essa realidade. Então, nesse sentido é que nós podemos dizer que a literatura tem, sim, o seu lugar na história e tem, sim, possibilidades grandiosas de contribuir na formação do ser social, né? Um ser social emancipatório, crítico, um indivíduo que não se deixa enganar por determinadas ideias contrárias à formação de um ser humano na sua plenitude. Muito bem, vamos então para o terceiro trabalho do nosso grupo, da nossa sessão de hoje. Nós vamos ter o trabalho agora então do Igor. Ana chegou, Ana Beatriz? Não. Não chegou não, né? Não, ainda não. Então, pode ser Igor, um estudo da produção do conhecimento em educação do campo, nos TCCs dos cursos de graduação do DEDC 10, no período de 2015 a 2019. Então, a autoria é do Igor de Oliveira de Souza e foi orientado por mim numa atividade de TCC, que ele vai explicar melhor. Boa tarde a todos. Meu nome é Igor, né? Igor Oliveira de Souza. Estudo na UNEB, Campus X.
curso Pedagogia e atualmente estou no 5º período. Bom, o trabalho que vai ser apresentado, né, é da Bolsa IC, orientada pela professora Maria Rodrigues, né, é a professora Nalva, e o título é um estudo de produção de conhecimento e educação do campo nos cursos de graduação do Departamento de Educação do Campo X no período de 2015 a 2019. Então, para entender um pouco e compreender um pouco o contexto da educação do campo, a gente fez uma introdução acerca do tema, né? Como surgiu os movimentos da educação do campo, quais as mobilizações acerca, né, da educação do campo, quais os movimentos sociais também que alavancam essa educação do campo. Então, a gente fez essa introdução para entender um pouco os eixos que existem dentro da educação do campo, né? Então, o movimento por uma educação do campo surge como uma denúncia e mobilização organizada contra a situação atual do meio rural. A miséria crescente, exclusão, expulsão das pessoas do campo, situação de desigualdades econômicas, sociais, desigualdades educacionais. A partir das mobilizações dos movimentos sociais, a educação do campo se tornou direito social e política pública, visando proporcionar a todos a humanização e a plena consciência dos direitos. A importância conferida a essa modalidade da educação para a sociedade brasileira tem provocado as universidades a desenvolver muitos estudos, pesquisas e trabalhos extensionistas no campo. Mediante as conquistas, né, citadas, as redes públicas têm ampliado seus níveis de ensino no meio rural. Assim, muitos egressos das licenciaturas das universidades estão atuando em escolas do campo, ou atuando em escolas urbanas que recebem estudantes do meio rural, demandando assim maiores aprofundamentos acerca dessa modalidade da educação. É nesse contexto que se realizou essa investigação como vista mapear os trabalhos de TCC no Campus X, com a intenção de averiguar em que medidas os estudantes da licenciatura do Departamento de Educação do Campus X têm demonstrado interesse em estudar essa área do conhecimento por meio da pesquisa nos trabalhos de TCC. Então, a partir desse contexto, né, que eu acabei de expor, que se realizou essa investigação, né, para mapear os trabalhos de TCC do campus, né, do Campus X. A gente buscou analisar as contribuições das pesquisas acadêmicas para a formação de futuros professores, né, bem como compreender os desafios apresentados. Para tanto, a gente delimitou, né, os seguintes objetivos para a pesquisa, que foi investigar como se configura a produção de conhecimento sobre a educação do campo nos TCCs produzidos por estudantes dos cursos de licenciatura do Campus X, né, no período de 2015 a 2019. Como objetivos específicos, né, a gente catalogou os trabalhos de conclusão dos cursos, depois a gente compreender, a gente a gente fez essa averiguação quais motivações que os estudantes teve durante essa produção de TCC, que ele buscou para fazer essa produção dos TCCs, né, sobre a educação do campo. E depois a gente analisou a relação entre a produção de conhecimento e as atividades do ensino na universidade. Então, refletir produção de conhecimento e educação do campo nos TCCs dos cursos de graduação do Campus X demanda uma articulação teórica, né, entre a contradição que existe no campo, a formação humana, a educação do campo, a produção de conhecimento e educação do campo. Então, para fundamentar esses estudos, né, essas lacunas que existem durante essa pesquisa, né, para poder entender e compreender, então a gente utilizou os seguintes teóricos, como Fernandes, Caldarte, Souza, Stadelli, acho que é Stadelli, se não me engano, que pronuncia, e Vedramini. Já na metodologia, né, como trata-se de uma pesquisa bibliográfica, a gente fez uma cartografia, né, da produção de conhecimento. Então, a gente utilizou a coleta de dados, foi realizada diante a consulta dos TCCs, né, dos cursos de licenciatura, defendidos no período de 2015 a 2019. Então, no primeiro momento, a gente mapeou os trabalhos
fez essa coleta de todos os TCCs que foram produzidos durante esse ano, de 2015 a 2019. Depois a seleção dos TCCs, né, que indicassem alguma abordagem acerca dessa educação do campo. Depois a leitura das fichas catalográficas e dos resumos de produção. Depois a gente fez uma leitura e catalogação dos trabalhos, acompanhada por um roteiro organizado previamente com o nome do trabalho, a natureza, o título, o autor, o ano de defesa, o colegiado do curso onde foi desenvolvido o trabalho. E, por último, a gente fez o levantamento das motivações dos ou das pesquisadoras na escolha do objeto de pesquisa. Então, antes de expor os dados, a gente planejou, primeiro, a gente recorrer à biblioteca do campus, né? Onde está arquivado os TCCs do colegiado, de todos os colegiados, né, do departamento. Porém, por conta da pandemia, a gente não foi possível, né, a gente ir lá. Então, a gente entrou em contato com todos os colegiados, né, por meio de e-mail, pedindo acesso aos TCCs. A gente teve um pouco de dificuldade para receber essas respostas, porém, alguns não responderam, alguns colegiados não responderam a nossa solicitação, né, dos acessos dos TCCs. Porém, a gente também recorreu aos estudantes, né, para eles mandarem o título dos TCC, e a gente fez uma breve lista. A partir dessa lista, aqueles TCCs que se aproximavam, né, acerca do tema da educação do campo, a gente pediu a solicitação de acesso ao TCC e assim a gente conseguiu os resultados. Aí os resultados encontrados mostram que, devido à pequena amostra de dados coletados por causa do isolamento social, não foi possível a chegada de uma posição conclusível. Quanto aos trabalhos analisados durante o período de 2015 a 2019, constatou-se que foram defendidos 162 TCCs divididos entre 7 cursos, com entrada contínua entre 2 cursos com entradas e 2 cursos com entradas especiais vinculados ao NEB Campus X. Quanto à quantidade de trabalhos com foco na discussão sobre a educação do campo, constatou 5 no total. Destes, 4 trabalhos estão vinculados ao curso de Pedagogia e um trabalho ao curso de Geografia vinculado ao programa Plataforma Freire. Aqui é o quadro, né, com a quantidade de monografias de cada curso de licenciatura e curso especial. Então, no curso de Pedagogia foi analisado 56 TCCs e apenas 2 tinham essa relação com a educação do campo. No curso de Ciências Biológicas foi analisado 60 TCCs e nenhum tinha essa relação com a educação do campo. No curso de Matemática foi analisado 28 e também não tinha nenhum com essa relação com a educação do campo. Nos cursos de Língua Portuguesa, Língua Inglesa e História, a gente não teve acesso aos TCCs. Já nos cursos de Educação Física foi analisado 16. No curso de Geografia vinculado à Plataforma Freire foi analisado 1, e esse tinha relação com a educação do campo. No curso de Pedagogia vinculado também à Plataforma Freire foi analisado 2, e esses 2 tinham essa relação com a educação do campo. Então, os resultados e discussões, né? As motivações para a escolha da temática educação do campo deixa entrever uma ligação entre a atividade docente dos ou das pesquisadores ou pesquisadoras, a participação nas atividades de ensino mediante os estudos da disciplina Educação do Campo e a produção de conhecimento, visto que dentre os cursos pesquisados, o curso de Pedagogia é o único no departamento em que seu currículo oferta o componente curricular que aborda a educação do campo como área de conhecimento. Aqui são as temáticas, os 5 TCCs, né, que foram encontrados desses 162. E aqui está o título do trabalho, os autores, o ano de defesa e o colegiado que foi defendido. As conclusões. Ao realizar o mapeamento dos TCCs em educação do campo nos cursos de licenciatura, podemos constatar que há uma relação entre a vivência do sujeito do campo, a atividade docente dos ou das estudantes, pesquisadores ou pesquisadoras, e a participação na atividade de ensino mediante os estudos na disciplina Educação do Campo
ou alguma atividade de extensão. Deste modo, é muito importante que a universidade continue nessa busca em abrir espaços para a população excluída no ensino, na pesquisa e na extensão. Aqui foram as referências que foram utilizadas. E é isso. Obrigado. Ok, Igor, parabéns pela apresentação do seu trabalho, segundo nesse seminário, desse CEPEX, né? 10º CEPEX. São momentos importantes para quem está na graduação, no 5º semestre, de qualquer curso, experienciar essa dimensão da comunicação dos resultados do seu trabalho, tá certo? Daí também, o próximo trabalho, ele dá sequência a esse, porque foi de outra menina que eu orientei, que foi a Ana Beatriz, e ela perdeu o celular. Eu tenho a impressão que ela não vai conseguir entrar, porque ela ia entrar pelo celular, e ela foi assaltada. Mas como eu sou orientadora do trabalho, também uma espécie de coautora, aí eu vou fazer a apresentação do trabalho dela, de Ana Beatriz. Nosso, na verdade, né? Aí eu queria que Igor colocasse para mim aí na tela os slides que a gente preparou, e aí a gente vai. É a mesma temática, então, aqui na nossa sequência, né? É um estudo da produção do conhecimento em educação do campo, nos TCCs dos cursos de graduação do Campus 10 em Teixeira de Freitas, só que essa aqui muda o período aqui é de 2010 a 2014, né? A Ana Beatriz é a primeira autora e eu sou a segunda autora e orientadora do trabalho. Pode passar, Igor, por favor. Então, essa pesquisa, ela é uma sequência dos trabalhos que nós vemos pesquisando aqui no Campus 10. Eu sou professora desse componente curricular, sou pesquisadora dessa área de conhecimento, que é a educação do campo, orientamos vários trabalhos já nessa área, e também, tanto o nosso mestrado quanto o nosso doutorado, eu sou professora de um curso de pós-graduação em educação do campo, um mestrado na UFRB. Então, essa área de conhecimento é uma área que tem sido, para nós, nos últimos anos, o nosso mote, nós podemos dizer assim, de pesquisa. Então, essa pesquisa que nós fizemos, a ideia dela foi a gente discutir, basicamente, a dimensão do ensino, em que medida os componentes curriculares, aquilo que os estudantes cursam nos seus componentes curriculares, eles motivam os estudantes a pesquisar e conseguir aprofundar. E por que a educação do campo? A educação do campo, ela é uma área nova, surgida a partir da década de 90, por fruto das mobilizações dos movimentos sociais, que até aquele momento histórico decidiram que, para os movimentos sociais avançar no campo, era necessária essa dimensão da luta pela educação, especialmente a educação escolar. A partir daquelas lutas ocorridas na década de 90, tiveram esse movimento da educação do campo, tiveram as diretrizes operacionais, como diretriz curricular, depois, mais na frente, vários cursos também de graduação, como as licenciaturas em educação do campo. Muitas universidades abriram linhas de pesquisas nos seus cursos de pós-graduação, e nos cursos de graduação, muitas universidades inseriram na grade curricular dos cursos de graduação os estudos sobre a educação do campo, assim como também foi inserida a questão da educação de jovens e adultos, a educação especial, a educação profissional, a educação infantil, ou seja, a educação daqueles que, historicamente, no Brasil, tiveram seus direitos cassados, o direito à educação, né, negados, né, um pouco essa dimensão. A educação do campo, especialmente, o campo brasileiro, em todos esses 500 anos, ele foi o lugar de não atendimento de políticas nenhuma, né? No campo, você não vai encontrar política de educação, principalmente para os trabalhadores.
é muito comum você falar do campo, você falar do fazendeiro, mas você não lembra que existem os trabalhadores e que esses precisam de educação. Bom, nesse sentido, é que a ideia foi um pouco investigar isso, investigar como esses estudos feitos na graduação, eles motivam os estudantes a pesquisar, a aprofundar esses estudos, visto que o nosso departamento aqui é um departamento que forma especialmente professores, e esses professores, muitas vezes, vão atuar em escolas do campo e chegam lá, não sabem do que tratam, né? Então, no nosso departamento, o único curso que oferta o componente curricular Educação do Campo é a pedagogia. É isso um pouco nós quisemos falar. Bom, o fato de ofertar essa disciplina motiva os estudantes a continuar pesquisando essa área de conhecimento, um pouco foi essa ideia, né? Então, pode avançar. Então, o objetivo central dessa pesquisa, né, foi um projeto guarda-chuva grande, e cada um pegou um tempo histórico para pesquisar. Igor pegou um tempo histórico e Ana pegou outro tempo histórico sob a minha orientação. Então, o objetivo central foi observar isso, como se configura a produção do conhecimento sobre a educação do campo nos trabalhos de conclusão de curso. Então, nós investigamos as monografias, né, produzidas pelos estudantes dos cursos de licenciatura do Campus 10, no caso aqui, o de Ana foi de 2010 a 2014. E a gente queria saber, então, dos cursos de licenciatura do nosso campus, visto que todos eles formam professores. A gente quis saber se o campo entra nesses lugares, né? Bom, então, pode passar aí, por favor. Os objetivos específicos foram catalogar os trabalhos de conclusão de curso, compreender quais as motivações que levaram esses estudantes a produzir esses trabalhos e analisar a relação entre a produção do conhecimento, né, por meio dos TCCs, e as atividades de ensino que a universidade promove. Como fundamentação teórica, pode avançar, por favor. A gente fundamentou no seguinte pressuposto, pronto. O conceito central que nós pesquisamos foi a educação do campo. Então, para isso, nós buscamos em Bernardo Mansano Fernandes, nas suas obras, nos fundamentos da educação do campo, nós pesquisamos uma pesquisadora chamada Roseli Caldarte, sobre produção do conhecimento, que aí já é um estudo sobre epistemologia, nós buscamos em Maria Antônia de Souza, mas também não se fala em educação do campo. Se a gente não fala do território onde se situa a educação do campo, então não precisamos também articular esse conceito da questão agrária, do agronegócio, junto com a educação. Aí nós buscamos em Stedley, 2011, e nessa relação entre a educação do campo e produção do conhecimento, nós buscamos na professora Célia Maria Vendramini, da Federal de Santa Catarina. Como metodologia, a ideia, pode avançar, por favor, Igor? Como metodologia do trabalho, a gente trabalhou com pesquisa bibliográfica, né, e catalogação desses trabalhos. É uma espécie de que umas pessoas chamam de estado da arte, outros chamam de cartografia do conhecimento, outros chamam de produções epistemológicas, ou seja, tem uma série de nomes que se chama, né? Então, a ideia foi a gente mapear os trabalhos, selecionar esses TCCs, ler as fichas catalográficas de cada TCC, e depois a gente ler os resumos, as introduções e extrair desses trabalhos um pouco o que eles diziam que respondiam aos nossos objetivos. Pode avançar, Igor, por favor. Bom, o que a gente encontrou como resultado desse período? O Igor falou do período de 2015 em diante, nós buscamos nesse período de 2010 a 2014. Primeiro, assim, é isso que o Igor já disse. Nós, a princípio, quando a gente fez o projeto, porque um projeto de iniciação científica você faz de um ano para outro. Então, o ano passado, quando a gente concorreu ao edital da iniciação científica, a gente achava que a pandemia ia acabar e que a gente ia entrar no departamento, porque os trabalhos a grande maioria deles estão impressos, não estão disponíveis em nenhuma plataforma. Então, a ideia nossa era frequentar os colegiados, observar onde os trabalhos estão, fazer essas leituras, e tirar cópia, fazer uma pesquisa mais aprofundada. Isso não foi possível porque a pandemia perdurou e nós não tivemos esse acesso aos trabalhos físicos, né? Então, o que a gente fez? A gente pediu o acesso a esses trabalhos, porque a ideia era a gente entrar no campus e fazer isso. O professor Ari Oswaldo até liberou nossa entrada no campus.
de alguns colegiados, nós obtivemos respostas, de outros nós não obtivemos, né? Então, assim, das coordenadoras dos colegiados, na disponibilidade dos trabalhos. Então, no nosso caso, nós não conseguimos catalogar 136 trabalhos nesse período, né, de 2010 a 2019. 4 desses trabalhos foi entrada contínua e 3 cursos a gente viu daquelas com entradas especiais. O que a gente chama de entrada contínua? Esse que tem o vestibular todos os anos entra, são os cursos de entrada contínua. E os que a gente chama de entradas especiais são esses ligados aos programas. Então, Plataforma Freire, Rede UNEB 2000, Letras da Terra, Pedagogia da Terra, que foram cursos que tiveram apenas uma turma ou um programa, uma turma, e daí se esgotou, tá certo? Então, a quantidade de trabalhos que a gente encontrou nesse período, com foco na educação do campo, foi de 22, ou seja, um período, nós encontramos mais trabalho nesse período do que nos anos posteriores. Agora, vamos ver quais as razões que nós encontramos. Pode passar aí, o próximo, né? Então, no curso de pedagogia, nós encontramos 35 trabalhos nesse período, e desses 35 trabalhos, 7 tinha foco em educação do campo. Ciências biológicas, de 60 trabalhos, nós encontramos 1. Matemática, de 35 trabalhos, não encontramos nenhum. Letras vernácula, língua portuguesa, nós tivemos acesso porque a coordenadora do colegiado não nos respondeu. Quem nos respondeu? Aí nós fomos as professoras de TCC. Aí nós entramos em contato com a professora Elânia, que nesse período coordenava a TCC, e ela nos disponibilizou os TCCs que ela coordenou do tempo dela nesse período, tá certo? Então, a gente encontrou 50 trabalhos no período, e desses 50, 13 relacionava à educação do campo. O colegiado de letras não nos deu resposta até hoje, o colegiado de História também não nos deu resposta até hoje, estamos esperando ainda. O de Educação Física, a gente encontrou 16 trabalhos, eles nos respondeu muito prontamente. Da Rede UNEB 2000, nós encontramos também vários trabalhos. Desses, a gente encontrou também esses cursos especiais, como Rede UNEB 2000, a gente encontrou vários trabalhos. Bom, o que a gente pode deduzir dessa questão? Por que nós vamos encontrar ali em letras vernáculo, de 50 trabalhos, nós vamos encontrar 13? Esses 13 trabalhos estão ligados ao curso de Letras da Terra. Então, ou seja, já são estudantes que vieram do curso, fizeram uma turma especial aqui em Teixeira de Freitas, e nesses cursos de Letras da Terra, então, a gente encontrou vários trabalhos que tocavam na questão da educação do campo. Então, nesse sentido, para nós, o resultado nos mostra que a motivação para estudar a educação do campo já está ligada a uma vivência na docência desse indivíduo, né? Ou seja, ele vem para a universidade, já é professor de escola do campo, e no seu TCC, ele pesquisa a educação do campo. Os demais, como o de pedagogia e o de ciências biológicas, as motivações estão claras. Por exemplo, o de ciências biológicas, o estudante que deixa claro nas suas motivações que ele é um educador ambiental e já trabalhava também com a educação do campo, já na sua profissão. E os de pedagogia, os que nós encontramos, as motivações são a partir do componente curricular, que eles falam que a partir dos estudos de componente curricular, e que pretendem depois voltar para o campo, as aulas de campo que são feitas no curso de pedagogia, nos assentamentos, nas comunidades rurais, que tudo isso concorreu para um incentivo aos estudos de educação do campo. Pode passar aí, por favor. Pode passar, isso aí já falei, pode ir. Isso aí são as temáticas que mais são frequentes, né? Então, por exemplo, linguagem, leitura e escrita, que justamente estavam ligadas a esse trabalho de Letras da Terra. Outra temática bastante presente é as temáticas das políticas públicas, as propostas educativas dos movimentos sociais, prática docente dos professores e outros elementos. Como conclusão, o que a gente pode refletir, inferir, né, desse debate? Ao realizar esse mapeamento em educação do campo, podemos inferir que o debate sobre a educação do campo, ele está no Campus 10, ele está em alguns cursos do Campus 10, em outro, para os estudantes, tanto faz existir a educação do campo como não. Eles só vão entender o que é a educação do campo e sentir essa necessidade caso eles façam um concurso e forem atuar nessas áreas e forem demandados para isso. Mas aí já passou o seu tempo de formação, né? Já passou o seu tempo de formação.
Se ainda a universidade atua de forma tímida, né, é preciso que a gente amplie um pouco mais, visto que os demais cursos não tocam nessa temática, né, que é uma temática tão necessária, visto que os enfrentamentos no campo brasileiro hoje, na questão da plantação, é de onde vem o nosso alimento, é onde as pessoas estão defendendo o seu território. A gente acha que é uma temática importante para que o professor que vá atuar no campo, ou que mesmo que atue na cidade, mas que ele recebe aluno do campo. Então, ele precisa de entender o que é o seu país, principalmente a partir dessa vida no meio rural. Muito bem, muito obrigada. Aqui nós fechamos as referências de final e a gente fecha por aqui. Vamos para o próximo, então. Não sei se me estendi, Sara está aí controlando, não me chamou a atenção e eu soltei. Pois bem, então a próxima vai ser a nossa, são duas, é a Geisiele da Silva Santana, não tinha chegado anteriormente, eu não sei se chegou, e a professora Carina de Lima Salles, com o título do trabalho Uma análise do rap, lição de casa, como fortalecimento das produções da periferia. Geisiele chegou, e Carina? Vou compartilhar, só um momento. Ótimo, seja bem-vinda, boa tarde, você não estava no início, a gente foi começando, Boa tarde. viu? À vontade, e a casa é sua. Boa tarde, Geise. Apareceu? Boa tarde. Apareceu aí? Ainda não. Vai aparecer. Aí, já está começando. Certo. Oi. Pode começar. Pode começar? Bom, boa tarde. A pesquisa é intitulada Uma análise do rap lição de casa como fortalecimento das produções da periferia, de autoria de Geisiele da Silva Santana e Carina Lima Salles. Bom, é preciso iniciar situando que essa pesquisa, esse estudo, ele surgiu a partir da elaboração, da produção do primeiro capítulo de TCC. E esse primeiro capítulo de TCC é intitulado A Literatura Marginal Periférica e o Hip Hop, Surgimento e Apontamentos acerca dos Movimentos. E aí, em determinado momento, eu vou apresentar alguns escritores da literatura marginal periférica que estão filiados ao movimento do hip hop. Então, são escritores que têm uma atuação político-social, que têm publicação de livros independentes e que permanecem na comunidade de origem, atuando, produzindo diversos projetos. E Renan Inquérito, o compositor, o rap da música Lição de Casa é um deles. E foi a partir disso que surgiu esse interesse. Bom, é preciso citar também que é um artigo em construção, em processo de construção, de abordagem qualitativa e bibliográfica. Em relação à teoria, destaca-se Nascimento, Érica Peçanha do Nascimento, que vai trazer a discussão em relação à literatura marginal periférica, que essa literatura marginal é aquela que é feita à margem dos grandes núcleos centrais do poder aquisitivo, do saber. E aí esses escritores dessa literatura, eles vão expressar os cotidianos periféricos, vai ter a junção de uma estética realista e testemunhal. Então, esse adjetivo periférico, ele diz respeito à questão identitária, do lugar de fala, de pertencimento, de falar da periferia a partir da periferia. E já o adjetivo marginal diz respeito à condição social desses escritores, desses sujeitos que estão à margem da sociedade. E aí também temos Tepperman, Ricardo Tepperman, com o livro Se Liga no Som, As Transformações do Rap, que vai trazer a discussão em relação ao que é rap. Ele vai dizer que o rap ele é marcado socialmente e racialmente. Então, ao falar do rap, não podemos esquecer do racismo e da desigualdade social. E ele vai dizer também que o rap é um estilo musical, sim, mas o estilo é apenas uma das dimensões do rap. Então, ele vai dizer que o rap é uma experiência plural, é um movimento social, é um estilo de vida que quer mudar o mundo, que quer reivindicar, tem esse caráter denunciativo de carregar e de produzir sentido, significado. E aí, a partir disso, nós partimos da ideia de que o rap, esse ritmo e poesia, ele tem esse caráter estético-político, ele pertence ao âmbito da cultura do hip-hop, mas também o rap é uma expressão literária que se insere no âmbito da literatura marginal periférica. Bom, a música ela é interpretada pelo grupo Inquérito, que é constituído por Renan, DJ Pop Black,
Não, Pop Black, DJ Du, com a participação de Tulipa Ruiz. E vou falar um pouco sobre Renan Inquérito, que é o compositor, que é o rap da música. Ele é conhecido artisticamente como Renan Inquérito, e seu nome completo é Renan Leles Gomes. Ele é doutor em geografia, e nessa tese de doutorado ele vai trazer discussão em relação à cultura de rua, hip hop, sarau e literatura. Ele é rapper, professor, poeta, e para ele a literatura e o hip hop são ferramentas de transformação e interferência social. E Renan, ele tem uma participação ativa, ele participa de diversos debates, oficinas, saraus, e eu destaco 3. O sarau Parada Poética nas escolas, que ele vai até a escola e permite a esses alunos uma vivência literária com ritmo e poesia. Destaco também a Parada Poética, que foi criada em 2003, e aí essa Parada Poética é uma atividade cultural, uma atividade poética que acontece em Nova Odessa, sua comunidade, e também a sua atuação na Fundação Casa, que foi uma oficina para jovens infratores, e Renan lhe comenta que na sua primeira aula dessa oficina, ao chegar lá, o coordenador disse que ele poderia sim fazer essa oficina, mas que deveria ser sobre poesia e não sobre rap, porque rap é coisa de bandido, que incita a violência. Então, a partir disso, nós percebemos como que as produções da periferia, elas são encaradas, né, no imaginário social. Bom, aqui eu trouxe algumas imagens da sua participação em escolas. E aqui eu trouxe um print da música que está disponível no YouTube. Espero que depois vocês procurem, porque essa música é muito linda e ela é cheia de intertextualidade e ela tem um caráter metalinguístico. Por quê? Porque é uma produção musical intitulada Rap, que vai trazer a todo momento uma conceituação requintada do que é o rap. Então, a linguagem, ela volta para si mesma. É um rap falando do que é rap. Bom, aí eu trouxe algumas partes da música e eu inicio com o refrão, porque o refrão ele traz de uma maneira muito simples qual que é a função, qual que é a importância do rap para a sociedade. E diz o seguinte: o rap é uma chave, um escudo, uma espada, uma lâmpada, um colete, uma escada, uma bússola, um despertador. Ou seja, o rap é encarado como algo que o quê? Que abre portas, que protege, que acende uma luz, que permite crescer, que permite acordar para a vida, de encontrar a direção. Ou seja, aqui há uma quebra da ideia de pensar, de encarar essas produções advindas da periferia de uma maneira rechaçada, estereotipada, porque o que acontece é que o hip hop, o rap, são manifestações que nós pensamos o quê? Que é um movimento que só faz apologia ao crime, ao tráfico de drogas e que, portanto, só transmitem violência. E aqui não, aqui nessa música, o rap, ele está sendo apresentado como uma ponte para a comunicação, algo que orienta, que traz paz, que traz esperança. E outro trecho ele diz: e quando uma palavra salva um moleque, um chamo de conselho, eu chamo de rap. Então, a partir desse trecho, nós percebemos o quanto que o rap pode salvar uma vida, o quanto que o rap traz mudanças significativas na vida do sujeito. E aqui trouxe outro trecho. O rap é house preto, não é bala de tutti-frutti, é um carrinho de dog que virou food truck. Aqui o rap ele está associado a uma bala que refresca e que é forte, e ele também traz um simples avanço de um carrinho de mão para um carro que vai transportar esse alimento. Então, a partir disso, podemos perceber o quê? Que quem vivencia essa cultura do hip hop, que quem escuta o rap tem uma mudança positiva, tem uma transformação. Aí continua, é tipo Galileu e a sua teoria, provou que o mundo não é centro, é periferia. Aqui há esse fortalecimento da periferia, e ele continua, Sarau da Cooperifa, em plena Zona Sul, resgatando mais gente do que SAMU. O Sarau da Cooperifa é um quilombo cultural, é um movimento cultural que foi criado por Sérgio Vaz, e Sérgio Vaz ele pertence à literatura marginal periférica, e Sérgio Vaz ele comenta que antes da criação desse sarau, ele tinha que sair do seu bairro para ter acesso à arte. Ele tinha que sair do bairro para ir para o centro. Então, a partir desse trecho, nós percebemos o quê? O quanto que a importância desse sarau, ele desemboca, né, na permanência, na possibilidade de existir produções culturais para além desses espaços da elite. E aí também desemboca também na urgência e na importância da atuação desses escritores, desses rappers na comunidade de origem. Então, a todo momento, essa música está assumindo uma função positiva em relação ao que é rap, em relação às pessoas pertencentes da periferia e à periferia. E aqui continua, esses trechos têm mais um caráter de representatividade, e diz, é ir no cinema ver um filme e tá lá o Sabotagem. Sabotagem foi quem?
ele é conhecido como o mestre do Canaã e ele é uma figura de extrema importância para o cenário do rap nacional. Então, nesse trecho, a gente percebe o legado que foi deixado de Sabotagem para o cenário do rap nacional e os ecos que as suas produções elas continuam fazendo na periferia, o quanto que é importante ir no cinema e se deparar com uma música de Sabotagem. E a mesma coisa aqui, um pivetinho ouvindo Racionais com 11 anos. Novamente, o Racionais é esse grupo que também é de extrema importância para o cenário do rap nacional. E aí, nesses trechos, expõe, né, essa ideia de que, novamente, que uma produção advinda da periferia vai adentrar um espaço que até então era da classe média alta. E nesses trechos, nós percebemos o quê? Que há um reconhecimento, há um fortalecimento e, de certa forma, eleva a autoestima desses sujeitos pertencentes à periferia quando se depara com Sabotagem e Racionais, onde que estão. E no outro, e quando um moleque da Fundação contraria, quem diria, ganha um concurso de poesia. Esse Fundação foi aquele Fundação que eu citei inicialmente, e esse verbo contrariar, né, de se opor, se fazer diferente, fazer ao contrário. Então, como assim? Quem diria? Como que assim um moleque pertencente à periferia vai ganhar um concurso de poesia? Então, aqui, novamente, assume uma função positiva em relação a esses sujeitos pertencentes à periferia. E aqui, nessa parte, Renan, ele vai buscar na história, na cultura popular, inúmeras referências, referências que também simbolizam o espírito do rap, e vai dizer, Marighella, Mandela, Guevara, Dandara, Zumbi foram rap antes do rap existir. Então, quem é Marighella? Foi um baiano que lutou, um dos principais articuladores da luta armada contra a ditadura militar. Mandela lutou contra o regime racista e segregacionista do apartheid. Guevara foi uma figura importante da Revolução Cubana. Dandara, guerreira negra do período colonial do Brasil. Zumbi foi um dos principais representantes da resistência negra à escravidão. Então, o que acontece é que Renan ele vai citar pessoas que fazem rap, tanto quem faz a música. E aqui, rap é Milton Santos, é Paulo Freire e a escola, novamente. Milton Santos foi um geógrafo que é considerado um dos mais renomados intelectuais do Brasil. Paulo Freire, que é o patrono da educação brasileira. A Edina Di, que é uma rap cantora brasileira do rap nacional. Carolina Maria de Jesus, que, para os escritores da literatura marginal periférica, Carolina é uma pioneira. Jorge Ben, que foi um artista da música brasileira também. Bezerra da Silva, que também foi cantor e é um dos mais principais expoentes do samba. Mussum, que foi um humorista, ator, compositor também brasileiro. Aí um texto de Ferrez também, que é um escritor da literatura marginal periférica, um samba do Adoniran. Bom, e aí, finalizando o estudo, ele possibilitou a oportunidade de enfatizar o rap como uma experiência plural, bem como a importância de se publicizar cada vez mais análises de produções de rap e de literatura marginal periférica, para dirimir preconceitos, né? Porque a gente pensa que a periferia, ela só tem uma unidade, né? Esquecemos, só associamos a periferia à criminalidade. Não é bem assim. A periferia é um espaço criativo também e ela tem sua potência. Cada vez mais análise de produções para dirimir preconceitos em relação a essas produções, nas quais se percebe a presença de vozes que protestam, lançando seus gritos desde seus percursos e experiências de vidas. As referências. Parabéns, Gisele. Estou encantada com os vários objetos aqui, com a variedade, né, com a diversidade de pesquisas e temáticas sendo estudadas, né? E essa especialmente do estudo da análise do rap, para mim, por exemplo, é novo, né? O rap não é novo, mas assim, o rap entrando no curso de letras, os estudos, né, desse gênero poético e literário, mostrando que o nosso curso de letras também está se popularizando, né? Porque em outro tempo histórico era só os grandes cânones que faziam parte desses estudos. Então, muito bem, parabéns, Gisele, parabéns, Karina, que pode ter provocado esses estudos ali, né? Ela é muito encantada, né? Uma entusiasta da literatura periférica. Muito bem, agora nós vamos para o nosso último trabalho,
Daqui a pouco a gente começa o nosso bate-papo, né? Nosso bate-papo bem legal. Se organizem aí, se preparem. Organize um cafezinho, uma água, que daqui a pouco a gente conversa um pouquinho mais. Vamos agora para o trabalho da Júlia, da Silva Ressurreição, e da Rayane, da Conceição Lucas Medina. É uma análise do tempo na obra do Avô e o Rio, de Aleildo Fonseca. Eu não sei se as meninas estão aí. A Júlia, no início, ela não estava. Professora, elas não estão presentes, nenhuma das duas. Muito bem. Então, se elas não estão presentes ainda, não justificou nada, não falou nada, Sara? Não, comigo não, professora. Comigo também não. Então, a gente abre as questões aí, os debates, um bate-papo, não precisa a gente fazer uma questão, é falar, vamos conversar, né? Eu gosto de conversar. Então, o que a gente observou aqui nos estudos, né? Na verdade, eu e Igor, nós estamos perdidos aqui no meio, porque nós, como somos da área específica da educação, e na educação, um recorte na educação do campo, eu observei que os demais trabalhos são trabalhos bastante da área de literatura, né? Da área de análise de obras literárias e tal, mas eu acho que essa integração vai ser bacana. Então, quem tem alguma pergunta para quem quiser fazer alguma observação, fazer uma complementação do seu próprio trabalho, né? Porque às vezes quando a gente vai apresentar, a gente fica assim meio nervoso e alguma coisa que a gente queria dizer a gente não disse. Então é só levantar aí, não sei se vocês conseguem o recurso da mãozinha, se não, pode ligar o microfone e falar tranquilamente. Então, a palavra está aberta aí para nós todos. Quem se habilita a falar primeiro? Bem, eu parabenizo aos colegas aí pelo trabalho, né? Cada um trabalho diferente do outro, bem diverso. Achei bem interessante as discussões aqui propostas, né? Nesse formato de trabalhos diferenciados, né? Porque a gente pode caminhar por vários ambientes. E eu esqueci de falar na minha apresentação que eu tenho o link, né, do artigo que foi publicado, né, com essa temática que eu trabalhei, só que o chat aqui, ele não funciona, né, para compartilhamento. E aí, se puderem abrir o chat, eu posso compartilhar o link da revista, e aí quem tiver interesse na leitura do artigo, eu posso disponibilizar aqui. Você tem acesso, Sara? É porque quem abriu essa sala foi a Priscila, e aí nós não somos organizador da sala. Ah, sim, sem problema. Eu sou proprietária, professora, mas só que o que acontece? Só pode compartilhar as coisas e visualizar quem são as pessoas que estão na equipe, porque eles escolheram essa forma, né, de sala para o CPEX. Aí não tem como acessar o chat, nem tem como as pessoas lerem, né, o que está no chat. Exato. Eu não tenho acesso ao chat, por exemplo, não consigo Tudo ver bem, aqui. sem problema. E, Sara, se você não pode passar aí para o e-mail e para o... Sara, não, Daiane, para o Zap de alguém ou da organização, que depois a gente pode... Eu já achei aqui um pouco na internet, aí eu não sei se é o mesmo, que na hora que você estava apresentando, eu fui procurar. Aí eu já achei a referência um pouco aí. Mas eu acho que colocando aqui na internet, eu acho que a gente consegue localizar. Eu coloquei aqui, apareceu o seu nome e vários várias referências a essa revista que você apresentou aí. Isso é uma revista da UNEB, né? Então é fácil de achar também. Isso, exato. Aí eu acho que tem como achar. Você pode deixar seu e-mail, Daiane, para as pessoas te solicitarem. Isso. Quem se interessar, meu e-mail é daianemoura82@gmail.com. E aí eu posso enviar. Certo. E também ele vai estar disponível quando sair os anais, não é, Daiane? Eu acho que ele vai, ele vai ser publicado os anais, e nos anais tem o nosso e-mail também. Acho que também por ali tá. Mas é Daiane Moura, 82? 82@gmail.com. Obrigada. Quem mais gostaria de falar algo? Pensar alguma coisa?
Não paga não, minha gente. Pode falar, pode dizer algo. Então, estamos abertos para isto, para o debate. Eu quero fazer uma pergunta muito mais para esclarecer uma dúvida mesmo que nós que não somos da literatura temos, eu pelo menos tenho, né? Nas análises eu sei que a análise literária ela é diferente por exemplo, da gente fazer uma análise de produção do conhecimento, ou seja, no nosso caso, a gente ainda está um pouco nessa caixa da análise nós temos que ter uma referência para analisar o discurso, você tem que ter uma referência da intensidade de palavras, de coisas assim. Qual é o método de análise da literatura? O que é que norteia o trabalho de vocês para que vocês possam colocar isso no campo para dizer assim, ó, isso pode ser universalizado? Qual é o caráter? Isso é dúvida minha, não é? É uma dúvida que eu tenho. Como eu não sou da literatura, eu fico pensando assim, qual é o parâmetro, né, científico que para ele ou não é considerado ciência, ele é só arte? Por exemplo, tipo aqui na análise do rap, qual é a referência metodológica para eu fazer uma análise? É uma análise de conteúdo? É o que eu faço? Eu tenho dúvida disso. É análise bibliográfica, né? E aí você utiliza dos métodos dedutivos, indutivos, é considerado ciência também a literatura. Antônio Cândido já diz que é ciência, né? Embora seja arte também, e a arte é ciência. E a literatura a gente permeia por estudos teóricos, estudos críticos. Então, a gente, no meu caso, por exemplo, no meu trabalho, eu entro com as teorias feministas, eu entro com teorias sociológicas, decoloniais, pós-coloniais, descoloniais. Então, a literatura ela permeia esse universo da pesquisa bibliográfica, né, voltada para o método indutivo, dedutivo também. Então, dá para se aplicar, assim como na linguística, né? Na literatura também a gente consegue. É claro que não dá como aplicar só para a literatura como recepção, aí você consegue aplicar uma pesquisa de campo, inclusive. A minha pesquisa de mestrado, por exemplo, eu consigo fazer pautado em entrevistas, se eu quiser, trazer documentários, materiais da internet. Então, você tem uma gama de possibilidades para trazer como referência bibliográfica e como método de pesquisa para a literatura, né? Entendi. Hein, Daiane, e sua pesquisa de mestrado vai continuar esse estudo de Carolina? Não, a minha pesquisa de mestrado é sobre o corpo feminino e a violência de gênero em duas obras, uma da Lígia Fagundes Telles, As Meninas, e As Três Marias, de Raquel de Queiroz. E aí eu vou trazer as marcas de violência de gênero nas duas obras e como elas pontuam esses corpos femininos aí nas obras, né? E as suas semelhanças e diferenças. Legal, bacana. Os seus estudos caminham sempre pelos estudos feministas e os estudos raciais, um pouco essa... Isso. E é sempre na literatura comparada, né? Eu sempre trabalho com dois corpos de pesquisa, porque não consigo, como geminiana, ficar em um só. Ótimo, muito bom. As meninas aí, a Gesiele queria falar alguma coisa, Gesiele, sobre a sua análise do rap? Ou complementar algo também que você expôs, e o tempo é muito curto? Olha, eu queria só complementar em relação ao que Renan Inquérito fala, em relação à literatura e o hip-hop, que ele também é teórico, né? Na tese dele, ele fala que o hip-hop, ele tem a sua continuação, tem o seu fortalecimento e a sua atualização na literatura, e vice-versa.
Eu esqueci dessa parte. E aí, quando ele fez aquela oficina da Fundação Casa com os jovens infratores, ele comenta que foi a partir dali que ele percebeu que não existe fronteira entre o rap e poesia, que ele não sabe quando começa e termina uma e a outra. Acho que isso é importante citar também. Agora, Gisele, eu percebi uma coisa. Eu já conheci vários raps. Esses raps de pessoas que não teve muito acesso ao conhecimento sistematizado. É um debate assim que é importante a gente pensar. Você observa como o autor desse rap que você analisa, que teve acesso ao conhecimento sistematizado e que, portanto, tem um conhecimento alargado, como o rap dele tem mais conteúdo. Conteúdos, eu estou dizendo conteúdos mais críticos. Os demais, eles são uma espécie de... Os demais não, os que eu conheci, né? Que eu conheci, que eu tive acesso, que são mais esses... e outros que estão aí, inclusive uns que estão na mídia. Realmente, eles são a voz da periferia, mas eles não ultrapassam aquele cotidiano visível que você tem. Eles não avançam para além desse cotidiano vivido, pelo menos algumas letras que eu tenho visto, assim, escutado, assim. Eu não escuto muito rap, não. Eu sou daquele povo, assim, meio atrasado, da roça, que o gênero musical é outro, né? Aí você hoje já me provocou, aí hoje eu já vou estudar mais, né? Eu acho que nós precisamos estar abertos a tudo isso, preciso estudar mais, conhecer mais, né? Porque, na verdade, é desconhecimento mesmo. Então, eu percebi isso. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu sempre faço uma defesa que todas as pessoas têm que ter acesso ao conhecimento científico, sistematizado, mais alargado possível. Mesmo que ele não queira fazer nada com isso depois. Tá certo? Então, nesse sentido, é que eu acho que o fato também da gente ter uma cultura geral rebaixada, nós também poderemos produzir uma literatura rebaixada, né? uma rebaixada assim, no sentido de que a gente não ultrapassa para além desse cotidiano vivido. Eu observando aqui, olha só como esse rap que você analisou, ele é rico em geografia, ele é rico em personalidades. Isso significa dizer o quê? Que esse autor ele tem um alargamento de conhecimento. Por isso que ele produz um conhecimento crítico, mas porque ele tem acesso a isso. Né? Quer dizer, nós não estamos cobrando que o menino que nunca foi na escola, que somente sofre violência no morro, que ele produza um rap falando de grandes coisas. Por quê? Porque ninguém cobra aquilo que você nunca deu. Né? A gente, geralmente, então... Mas se nós tivéssemos uma sociedade que o acesso à educação tivessem para todos, né, inclusive, poderia contribuir para que essa produção fosse uma produção mais avançada em termos críticos e alargada em termos de cultura geral, que eu queria dizer. Isso não desqualifica o que eu estou dizendo, não. Eu estou dizendo que mesmo nesse meio, mesmo cantando a periferia, você vai ter pessoas que têm ou seja, avança no conhecimento científico e pega esse conhecimento e coloca a serviço de uma causa, no caso aí desse autor, a serviço de falar sobre a vida na periferia, a vida na violência, dar voz a um gênero musical que é considerado marginalizado na sociedade que nós vivemos, essa sociedade estúpida, preconceituosa que nós temos. Pois bem, chegou a menina, Sara, você viu se a Júlia chegou? Não? Acho que agora até Sara caiu. Pois bem, gente. Eu estava com o microfone desligado. Estava desligado, Sara? Não chegou ainda não. Não vai vir não, professor. Então, faltam 10 minutos. Então, nesses 10 minutos, como nós estamos num seminário de ciência, nós estamos num seminário em que nós estamos discutindo a ciência, estamos discutindo, inclusive, fazendo uma crítica ao negacionismo científico, e nós estamos aqui entre tanta gente da literatura, eu escolhi aqui um poema de Bertolt Brecht, para a gente finalizar, então, nossa sessão de comunicação dessa tarde. O nome do poema é A Finalidade da Ciência. Muita gente conhece esse poema, apenas uma frase dele, mas ele é um poema grande, então
Eu vou tentar ler aqui, porque declamar é só para o povo de letras. Vamos lá. A finalidade da ciência. Entretanto, seremos ainda cientistas se nos desligarmos da multidão? Os movimentos dos corpos celestes se tornarão mais claros, mas os movimentos dos poderosos continuam imprevisíveis para os seus povos. A luta pela mensuração do céu foi ganha através da dúvida, e a credulidade da dona de casa romana fará que ela perca sempre de novo a sua luta pelo leite. A ciência, Sartre, está ligada às duas lutas. Enquanto tropeça dentro de sua bruma luminosa de superstições e afirmações antigas, ignorante demais para desenvolver plenamente as suas forças, a humanidade não será capaz de desenvolver as forças da natureza que vocês descobrem. Vocês trabalham para quê? Eu sustento que a única finalidade da ciência está em aliviar a miséria da existência humana. E se os cientistas, intimidados pela prepotência dos poderosos, acham que basta amontoar saber por amor ao saber, a ciência pode ser transformada em aleijão e suas novas máquinas serão novas aflições, nada mais. Com o tempo, é possível que vocês descubram tudo o que haja por descobrir, e ainda assim, o seu avanço há de ser apenas um avanço para longe da humanidade. Bertolt Brecht. Com essas palavras provocativas de Bertolt Brecht sobre o nosso papel na ciência, o nosso papel de produzir conhecimentos científicos, a gente finaliza, então, nossa sessão de comunicação dessa tarde do 10º CEPEX. A gente agradece a presença de todas e todos que estiveram por aqui, que assistiram, que aqui estão. E a gente ainda, hoje à noite, nós temos a última mesa, que é a conferência de encerramento com o professor Padilha, comemorando aí os 100 anos de Paulo Freire, o centenário de Paulo Freire. Esse que, no campo da ciência da educação, produziu um conhecimento relevante a todos nós e a todas nós, principalmente os professores e as professoras. A gente aguarda vocês, então, na conferência da noite, agora às 19 horas, com o Padilha, né, que é maravilhoso, assim, para esse legado, esse tributo a Paulo Freire nessa noite que vai começar daqui a pouco. Um bom descanso a todas e todas, foi um prazer conhecer mesmo virtualmente todo mundo, viu? Tudo de bom. E quando, Daiane, vocês vierem presencial, a gente se vê aqui nos corredores do nosso departamento.